outros que ainda não conheço. Feliz sábado para vocês, que esse sábado possa ser de bênçãos e alegria para cada um de nós. Voltando para Cuiabá, eu já tenho outras igrejas, já está, sábado que vem já vou estar na central do Cristo Rei. Agora, por eu não ter sido um pastor distrital pela idade, decidi muito tarde estudar teologia, e eu costumo dizer que por onde passo sempre estou pregando, que é a melhor parte de um pastor. Eu acredito que é pregar, que é visitar, aconselhar, e nas visitas, né, sempre na hora do almoço ou na janta em especial, né, que seja, que é melhor ainda. Estou brincando, mas a melhor parte de um pastorado eu faço sim. A parte mais difícil, que é administrar um distrito, e porque nós sabemos que todas as igrejas é como se fosse um grande hospital, e tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas com problemas, e muitas das vezes, em casos extremos, de ter que cortar a pessoa do hall de membros da igreja, esse eu estou fora. Às vezes eu fico pensando, no passado eu não ouvi a voz de Deus, assim como Jonas também não ouviu, e quando eu quis ouvir, de uma certa maneira já foi um pouco tarde para algumas coisas, mas nós colhemos aquilo que nós plantamos, e isso é uma realidade. E o tema desta manhã, eu poderia fazer de algumas formas diferentes, por exemplo, uma mulher de oração, ou uma mulher de fidelidade, poderia ser uma mulher bela aos olhos de Deus. Esse sermão já fiz algumas vezes em algumas igrejas. Como aqui não fiz, então nesta manhã de sábado será. Minha mãe já está decorando esse sermão, que eu acredito que ela já ouviu algumas vezes este sermão. Assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento, Tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos entendê-la, para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas diárias, por onde quer que estejamos. Que nós possamos ser um instrumento, que eu possa ser um canal, Pai, que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4. Só de lermos esses 7 versículos, de 1 a 7, a gente vai entender o texto e o contexto, e o fato de que aconteceu aqui nesse lugar. 2 de Reis 4, de 1 a 7 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer por ti? Diz-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija com azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite se cessou. E o versículo 7 diz: Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Vocês já entenderam o contexto desta história aqui? A Bíblia narra que a mulher era esposa de um estudante de profecias, seria um profeta, seria um futuro profeta, seria ele um futuro pastor. E ela então vai a ele e diz: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E ela continua dizendo: Veio o credor, veio os credores, veio os agiotas, porque ela estava em sua casa, conversando com os 2 filhos pequenos, possivelmente seria uma jovem viúva. Estando ela na casa, nos aposentos, ela escuta algo diferente, e ela vai abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela se depara com homens das quais
ela não conhecia. E hoje nós podemos dizer que eram agiotas. E ela vai então até um homem de Deus. A Bíblia narra um homem de Deus, um homem idôneo. Ela não vai a qualquer pessoa. Hoje, quando nós estudamos, ou quando nós observamos, ou quando nós frequentamos as redes sociais, e algumas delas em especiais, nós observamos que jovens, muitos jovens, 14, 15 anos de idade, já estão dando conselhos amorosos. E pasmem vocês, tem muitos seguidores querendo ouvir os conselhos de pessoas que têm 14, 15 anos de idade, com uma vasta experiência, né? Entre aspas. É isso que está acontecendo. Mas então ela não vai a qualquer pessoa. E isso aconteceu aproximadamente no ano 852 a.C. de Jesus. E Jorão era o rei de Israel, das quais reinou o reino por 12 anos. Josafá era o rei de Judá, a qual reinou o reino de Judá por 25 anos. E quando nós entendemos o que está escrito aqui, nós analisamos o texto e o contexto, e nós não tiramos um texto fora do contexto, não. Nós analisamos na sua essência 7 versículos. Nós passamos a entender que homens de Deus também cometem erros. Nós passamos a entender que mulheres de Deus também cometem erros. A Bíblia menciona que ele era estudante de uma escola de profetas, seria um futuro profeta, seria um futuro pastor, das quais Eliseu encabeçava, era um professor. E Eliseu havia sido estudante de escola de profetas, das quais lá atrás, no passado, o profeta Elias era professor. Agora, nesse caso, Eliseu era o professor, e essa mulher procura: meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que meu marido era temeroso, era temente, era um homem justo, era um homem honesto. Homens de Deus sim cometem erros, mas quais seriam os motivos então que esse homem contraíra esta dívida? Temos uma linha de raciocínio. Possivelmente o motivo da família estar endividada na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui nessa terra, muitas pessoas na época, claro, presenciaram Jesus aqui nessa terra. Dentre eles estava um homem chamado Flávio Joséfos. Flávio Joséfos, um historiador diz em seus relatos que o homem era o dia citado em 1 de Reis 18, versículo 4, que diz, 1 de Reis 18, 4 diz: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Antes desses reis que eu mencionei atrás, Jorão e Josafá, assumirem o trono, havia um homem chamado Acabe. E esse homem era um homem de Deus, um elegido de Deus, um ungido de Deus, era o rei de Israel. E ele cometeu um erro. O erro que ele cometeu foi casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E com esta mulher, Jezabel, ela traz todos os seus adoradores, seus deuses, seus ídolos, seus pós-ídolos para o seio, para o centro, para o coração de Israel. E a nação então passa a adorar aqueles outros deuses. Quando a gente volta um pouco mais atrás, quando a gente estuda, quando a gente lê a história de um dos ungidos de Deus, qual foi o rei mais inteligente da face da terra? Salomão. Ellen White diz que não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, humanamente falando, um homem tão inteligente e sábio como Salomão. E vocês sabem qual foi o erro do rei Salomão? Neemias 13, 26. Qual era? Casar com uma mulher. O erro dele foi casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E aqui então mencionamos agora, Acabe trouxe uma mulher para o centro, para o coração de Israel. E agora nós temos outros reis. E na época do rei Acabe, essa mulher, ela que comandava o povo de Deus,
ela que levou para a maldade, é ela que perseguia os profetas de Deus como se fossem animais, eram caçados e eram assassinados. E aqui então, em 1 de Reis 8, versículo 4, fala que Obadias, tomando 100 profetas, os escondeu. Então nós temos uma linha de raciocínio, que possivelmente esse homem, das quais 2 de Reis capítulo 4 está mencionando, ele contrair essa dívida para comprar alimentos, para sustentar aqueles profetas. No Antigo Oriente, as viúvas por si mesmas já eram vulneráveis à pobreza. Muito mais, uma viúva de um profeta ficava muito mais expostas a passar dificuldades, pois os profetas viviam na provisão diária de Deus. E quando a gente analisa a história dos apóstolos de Jesus, dos profetas, nós entendemos que eles não tinham mansões, e nem carros, nem carruagens, talvez não tinham cavalo quarto de milha, mas a gente percebe que eram homens guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus, quando esteve na terra, ele disse: eu irei para o céu, se eu não for, não virá o Consolador. E Jesus disse ali em Marcos, em João 20, versículo 22, e recebereis o Espírito de Deus, e a Bíblia diz ali que ele assoprou o Espírito e disse: recebem o Espírito. Assim nos diz em João 20, versículo 22. E esses apóstolos, estes profetas também eram homens cheios do Espírito de Deus. Vocês lembram ou conhecem a história do homem da Porta Formosa? Há 40 anos ele estava ali em uma das portas de Jerusalém. Cada porta tinha uma função, eram 12. Cada porta tinha uma função para a entrada de Jerusalém. Umas eram para entrar, outras eram para sair, outras eram para a entrada de animais. E Pedro e João estavam adentrando uma das portas, era a Porta Formosa. E ali naquele momento, eles ouvem uma voz. Quando eles olham para o lado, eu fico imaginando alguém pedindo uma esmola. E aquele homem, sequer ele tinha coragem de olhar para os apóstolos que estavam entrando, e mal sabia ele que ali na frente dele estavam 2 homens poderosos, cheios do Espírito de Deus. Naquele momento, quando ele pede uma esmola, Pedro olha para o lado e vê aquele homem pedindo uma esmola, 40 anos com aquela deficiência. Ele não podia correr nem andar como nós fazemos, não podia jogar um futebol, um vôlei, uma brincadeira de social, nunca pôde fazer. Mas eu digo que ele estava envergonhado porque Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós. É assim que a Bíblia relata. E aquele homem então olha para Pedro e olha para João, e ele não sabia que eram 2 homens poderosos. Então Pedro pega na mão dele e disse: filho, nós não temos ouro e nós não temos pratas, mas o que nós temos, em nome de Jesus, o Rei do Universo, nós te damos. Levanta e anda. A Bíblia menciona que aquele homem levantou e andou. E Romanos 1, versículo 16 diz: se você, se eu, se nós queremos ser pessoas poderosas, basta lermos os evangelhos de Deus. E aqui menciona que Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher. Ela chegou ao profeta de Deus clamando por socorro. Eliseu disse: que hei de fazer por ti? Diz-me, o que é que tens na tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha com um pouquinho de azeite. Então disse ele: vai, pega vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E ela estava saindo porque ela foi procurar uma pessoa idônea. A Bíblia diz que ela procurou um homem de Deus. E quando ela estava saindo, ele falou: ei! Ela olha para trás, ele diz: lembre-se, não poucas vasilhas. E ela só tinha em casa um pouquinho de azeite e nada mais. Os profetas viviam na provisão diária de Deus. Comiam em seus lares muito pouco, porque viviam andando pela região de Jerusalém, de Israel. Comiam na casa de um, na casa de outro. Eram pessoas poderosas, mas muitas das vezes não tinham suas casas. Então ele disse: entra e fecha a porta sobre si, fecha a porta sobre seus filhos, deita o azeite sobre as vasilhas, e as que estiverem cheias, coloquem de lado. Foi essa a ordem do homem de Deus.
Mas a Bíblia destaca também o azeite e sua utilização em algumas situações. E a Bíblia também menciona, na época, naquele período, quem tinha azeite em casa eram pessoas que tinham muito dinheiro, que eram poucas as pessoas que tinham azeite em casa. O azeite servia como um alimento para o bolo, para o pão e outras coisas mais. Na área do religioso era combustível para as lamparinas, que permitiam que elas ficassem acesas. Como remédio, um doente poderia ser ungido, poderia ser feito uma unção. Como produto de beleza, cosméticos, porque na época também as mulheres eram vaidosas, não é só de hoje. Os homens também hoje estão ficando vaidosos. Não estou dizendo que é ruim, mas gostam de se arrumar, está bonito. A pessoa olha de manhã na frente do espelho, mesmo que o cabelo esteja para cima, ela olha e diz: você é o cara, ou ela diz: você é a cara. Você tem que se valorizar, você tem que se arrumar, claro. Não estou dizendo ter a roupa mais cara, mas você ter o melhor que você pode na medida que você vive. E por último, uso comercial. Ter azeite em abundância era considerado sinal de prosperidade, reconhecido como valores, muitas outras coisas mais. O texto conta a história de uma viúva. Ele narra a história que recorre a um homem de Deus e ela pede ajuda. E a Bíblia diz que seu marido acabara de morrer, que ela não sabia o que fazer. Ele era discípulo, ele era um aluno de estudante, ele era um estudante de teologia, hoje poderíamos dizer. E ao credor, por direito legal, queria levar os filhos para serem vendidos como escravos, a fim de quitar a dívida. Sua situação neste momento era desesperadora. Mas o que nós podemos aprender com esta viúva empreendedora? O que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje, vendo a situação dessa mulher, a forma como ela viveu, a forma como ela procurou um homem de Deus? A Bíblia menciona que ela vai até o homem e ele pergunta: o que você tem em casa? Nada. Ela disse: apenas um vaso com um pouquinho de azeite. E no final, no capítulo 7, ela disse: não temos mais nada. No versículo 6, a Bíblia narra: então o azeite se secou. Vocês já estão entendendo aqui? No começo só tinha um pouquinho de azeite. Agora, no versículo 6, eram tantas as vasilhas que ela disse, o filho disse: mamãe, nós não temos mais nenhuma vasilha. Então imediatamente o azeite se secou. E o versículo 7 então diz que ela vai novamente até o homem de Deus, talvez para agradecer, talvez para dizer: olha, eu procurei, o Senhor me disse o que fazer, e eu fiz exatamente o que o Senhor me falou. Então ele diz: vai, vende o azeite, pague a dívida, você e seu filho viverá do resto. Então nós entendemos, recapitulando, que homens de Deus também cometem bobagem. Mas na época havia uma lei, ou havia um código, ou uma série de leis chamado Hammurabi. Aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus, um rei, por sobrenome Hammurabi, foi quem decretou ou responsável por este código. São 7 lições que nós possamos extrair para a nossa vida. E a segunda diz: a mulher sábia não se aconselha com qualquer uma quando ela enfrenta problema. Ela busca conselho de pessoas conhecidas, com pessoas idôneas, pessoas que têm uma reputação ilibada. O profeta orienta: peça vasilhas emprestadas, não poucas. Ela obedece, porque o profeta manda que ela feche a porta antes de começar a presenciar o milagre. Por que será que o profeta mandou ela fechar a porta antes que tudo começasse a acontecer? Porque Deus diz para fecharmos a porta quando entramos para buscar a Deus em nosso quarto? Por que a Bíblia menciona que em alguns versículos que muitas das vezes você tem que entrar na sua cama, no seu quarto, no seu escritório, e você, somente você e Deus e mais ninguém? Ali em pensamento você falar com Deus. Houve um momento no Antigo Testamento que Deus apareceu em sonho para Abraão. O filho já estava grande, ele foi pai de Abraão, Abraão foi pai de Isaac aos 100 anos de idade.
E a Bíblia pede então para que Deus pede para que ele suba um dos montes e ali oferecesse em sacrifício o próprio filho a Deus. A Bíblia menciona que ele ficou 3 dias pensativos. O quarteto Arautos do Rei cantou uma mensagem. Sara percebeu que algo estava diferente. Ela olhava no semblante do seu esposo, ela percebia algo diferente no rosto de Abraão. Foram 3 dias pensando. Ele precisava tomar uma decisão. Ele desejava contar à esposa, mas ele não contou por alguns motivos. E algum deles nós podemos extrair aqui agora. Sara foi mãe aos 90 anos de idade. O filho já tinha aproximadamente 12. Ela era estéril. Deus havia feito um milagre na vida daquela mulher, transformado, trazido alegria para o seio daquela casa, que eram os filhos. Mas agora, se Abraão chega até ela e dissesse: Sara, Deus, o nosso Deus está pedindo que nós subamos no monte e ofereçamos o nosso filho em sacrifício, como mãe, talvez ela poderia não aceitar. Mas se ele vai até a esposa e dissesse algo para ela também, saísse da mente e dissesse algo para ela, porque Satanás não tem poder algum sobre nossa mente e sobre nossos sonhos. Se ele dissesse a ela, Satanás acusaria e diria: quem é esse Deus que diz lá na lei que não deve matar, agora está pedindo que você mate seu filho, das quais você educou desde criança nos caminhos de Deus? Ele estava numa situação difícil. Por isso, ele diz: fecha a porta sobre si e sobre seus filhos. Fecha a porta é um símbolo de isolamento, mas também é um símbolo de proteção. O que vai acontecer ali dentro pertence a você, o seu esposo, ou a você, o esposo e filhos e mais ninguém. E hoje nas redes sociais os casais estão expondo sua intimidade para todo mundo. E vem depois exigir respeito. Expõe a sua intimidade e querem exigir respeito. O profeta sabe que a hora é sagrada, o momento em que Deus irá se revelar. Isso requer atenção e também requer muita reverência, requer muito conhecimento, requer muita busca divina de Deus em todos os momentos. A multiplicação depende de uma atriz geradora, depende de uma oferta. O milagre nunca parte do zero, ele demanda de uma unidade, de um pão, de um peixe, ou até mesmo de um frasco de azeite. A unidade que gera o milagre sempre se origina em nós. Deus usa do momento das quais nós estamos atravessando, sejam bons ou difíceis, para fazer a transformação. A mulher vulnerável tinha um frasco de azeite e nada mais. O milagre ele fica limitado ao alcance da nossa fé, que pode ser medido por número de vasilhas que nós estamos dispostos a aportar. Quando ela está saindo, ele diz: olha, não poucas vasilhas, muitas. Mas era uma mulher que seria uma família pastoral, seria uma família de profetas, porque o pastor, quando ele é um pastor distrital, ele não é só um pastor, a esposa também faz parte da família pastoral, os filhos fazem parte da família pastoral. E ele disse: não poucas vasilhas. Então, mais vasilhas, mais milagres. Sendo ela uma mulher cristã, e a palavra cristão significa pequenos cristos, sendo ela uma mulher que dedicou os filhos nos caminhos de Deus, sendo ela uma mulher que nunca teve problema com vizinhos, ela não teve problema algum de ir na casa do lado da direita, na casa do lado da esquerda, na rua, na quadra, no bairro, ou até mesmo na cidade, em busca de vasilha, e todos se ajudaram, porque era uma pessoa idônea, com princípios e valores. Quantas vasilhas você teria pedido, se o profeta dissesse não poucas? Será que você pediria 2, 3 e deixaria? Ou pediria 50, 100, 200 vasilhas? Pedir emprestado às vezes dá trabalho. Você precisa recorrer à vizinhança. Última lição. O profeta diz: vende, pague a dívida, salve seus filhos e se torne um empreendedor. Aquela mulher estava em prantos, ela estava em desespero, porque havia educado os filhos no caminho de Deus, com princípios e valores, e agora sendo eles levados como escravos,
não saberia para onde eles iriam, como eles comeriam, o que eles ensinariam para aquelas crianças dali em diante. Ela estava no beco sem saída. Ela clamou a Deus. Eu imagino que antes de ir ao profeta, ela ora com os 2 filhos, então ela foi ao profeta. Havia um movimento a fazer ainda, tornar-se uma comerciante. Ela buscou uma ajuda, era uma mulher de Deus, era de uma família de Deus. O profeta pergunta: o que você tem em casa? Ela disse: nada, uma vasilha com um pouquinho de azeite. Ela esperava alguma coisa, mas ela não esperava tudo aquilo que aconteceu na vida dela. O milagre nos tira do trivial, do banal, do comum, nos tira do corriqueiro, do simples e nos empurra para algo novo. É essa transformação que nós precisamos para a nossa vida. E alguns aqui conhecem a minha história. Eu sei que até hoje tem pessoas que lá na central, na primeira central, ainda não concordam de eu ter ido estudar teologia e me tornar um pastor, apesar de não ser um pastor distrital. Todos nós cometemos erros no passado. E muitas das vezes, depois de uma certa idade, você olha para trás e você diz: por que é que eu fui fazer aquilo? Hoje estou com um problema no meu joelho, vou ter que voltar para Cuiabá, dirigindo, mesmo sem poder. Consequências de 1999. A gente, quando jovem, a gente não escuta os pais, a gente acha que sabe tudo. Sofri alguns acidentes na vida, foram 7 no total. Quando eu voltei para a igreja, que eu fui para fora do Brasil estudar teologia, anos mais tarde acabei escrevendo um livro, que era um sonho, e tem um título do Arado de Bois para as Universidades. Já publiquei, só não fiz o lançamento ainda. E mostro como Deus nos leva para algo além daquilo que nós pensamos. Eu nunca imaginei estar na América Central, eu nunca imaginei estar na Europa, eu nunca imaginei estar na África, muito menos estudar na Europa e estudar na América Central. Eu nunca imaginei fazer semanas de oração, e fiz em Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Na Espanha eu estive, só não fiz semanas de oração, mas preguei em algumas igrejas, e estive em alguns países. Tive o privilégio de ir na África, em Marrocos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu decidi voltar para a igreja, aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador pessoal, Jesus me levou por caminhos que eu nunca pensei em estar lá. Jesus me levou por caminhos que eu nunca pensei em caminhar. E estou pregando aqui para vocês nessa manhã, porque quando eu decidi voltar para a igreja, então, eu estudei teologia. Eu perdi o medo de pregar, eu tinha medo de falar diante das pessoas, eu tinha medo de cantar, eu tinha medo de pegar o microfone. Conversador sempre fui, mas essas coisas que eram boas eu tinha medo. E assim como essa mulher, o milagre nos tira do trivial, do comum, do corriqueiro, do banal, e nos empurra para algo que você menos espera. E aqui a viúva não era vendedora, mas se tornaria uma. Sua ação obediente salva a sua família da escravidão. Perder a esposa, o esposo, e quase perder o filho. E agora o profeta disse: olha, agora você vende, você vai pagar a sua dívida, e tudo o que sobrou, você e seus filhos viverão do resto. Ela se tornou uma empreendedora. Diante do clamor daquela viúva, Eliseu ficou sensibilizado e não hesitou em atendê-la. Enquanto o irmão também prepara o hino final para nós, o 145, ele não hesitou em atendê-la, sabia da situação daquela mulher, sabia da vulnerabilidade que ela estava enfrentando e passando naquele momento, sabia da situação das quais o Código Hammurabi era uma lei, ou eram conjuntos de lei, que permitia, inclusive, dentro do povo de Israel, havia uma lei parecida, que a dívida, para ser quitada, deveria ser levada os filhos como escravos, salvaguarda, só não podia acontecer em períodos de extrema pobreza, ou quando estivesse passando por uma dificuldade o país todo. No caso seria quase 2 anos atrás, saímos de uma pandemia, não poderia ser levado. Deus compadeceu daquela mulher sofredora e interveio na sua causa. Há grandes suprimentos para as necessidades quando Deus intervém. Para Deus operar o milagre, a quantidade não faz a diferença.
Se eu estou diante de uma dívida, é um tipo de escravidão, eu tenho que entregar a minha vida, as minhas dificuldades. Por isso Jesus nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a pergunta que fica é: o que é que você tem na sua casa? A necessidade da viúva foi suprida para muito mais além daquilo que ela esperava. As bênçãos que Deus derramou, e Deus diz: derramarei sobre vós bênçãos sem limites. Ela não esperava tanta bênção na vida dela. Qual é a sua fé neste momento para você receber as bênçãos de Deus? Você levaria quantas vasilhas? E agora eu fico imaginando, na volta de Jesus, ao toque da 7ª trombeta, a última, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O jovem estudante de teologia daquela época seria um futuro profeta. Descansou muito cedo, deixou uma dívida para a esposa e os filhos, mas seu professor, um homem de Deus, solucionou o problema, porque Deus deu àquele profeta os meios para solucionar. E na volta de Jesus, quando Jesus voltar, o reencontro dessa família, dessa jovem viúva com seu esposo e os 2 filhos, ela vai dizer: esses são os filhos que Deus nos deu, esses são os seus filhos. E eu fico um pouco imaginando mais além. De repente ela vai dizer: e essas são suas 2 noras, e por que não talvez ela dizer: e esses são os seus netinhos. Mas eu quero lhe contar algo, ela vai dizer a ele: assim que você descansou, passamos por problemas. Aqueles homens que você havia pegado dinheiro emprestado para a sua casa, queriam levar nossos 2 filhos para serem escravos. Eu já havia lhe perdido, e quase perdi nossos 2 filhos. Eu fui e procurei um profeta, o seu professor, um homem de Deus, um homem com princípios e valores, um homem idôneo, um homem que tinha uma reputação ilibada. E ela vai começar a descrever. E é isso que Jesus está disposto a fazer nas nossas vidas hoje. Talvez você está enfrentando dificuldades na sua casa, ao trabalho, é uma doença, talvez uma separação. Mas o que Jesus está dizendo para você nesse momento é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Dessas 7 vezes que Deus me livrou da morte, eu conto tudo no meu livro. 2 vezes, quando eu acordei, eu estava no leito de uma UTI, eu não sabia o que eu estava fazendo. Uma foi lá no Paraná, antes de ir embora para Rondônia. Assim que eu saí do NASP, eu saí da igreja e comecei a beber. E a outra vez foi aqui, Boni de Moura, indo para São Miguel. Antes de chegar, indo para São Francisco, antes de chegar em São Miguel, sofri um acidente. E quando acordei, eu estava no leito de hospital. Se eu tivesse morrido, e uma dessas 2 vezes eu desmaiei e acordei no hospital, eu não teria tido tempo de ter falado com Deus e pedir perdão, porque eu estava fora da igreja. Farei uma viagem amanhã para Cuiabá. Ultimamente eu tenho me cuidado, mas no passado a gente não cuidava, a gente vivia uma vida de louco, correndo, andando como louco. Hoje a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo as experiências, talvez até medo de morrer também pode, por que não dizer assim? Mas eu sei que eu preciso estar em paz com Deus. Talvez é a última vez que eu tenha vindo para Boni de Moura, Rondônia. Talvez agora você, ao voltar para sua casa, você não sabe o que vai acontecer depois. Talvez é o último sábado que você está tendo a oportunidade de estar dentro da igreja para adorar a Deus, para cantar, para conversar com o irmão, chegar a ele e dizer: irmão, eu te amo, muito obrigado por tudo. Se cometer um erro, você tem que pedir perdão. Se nós não pedirmos perdão aqui, nós não entraremos na eternidade. A decisão está em tuas mãos. Aquela mulher era uma mulher de oração, uma mulher de carne, uma mulher de fibra. E as suas expectativas foram muito mais além do que ela esperava. O irmão vai colocar no final 145. Você pode se colocar em pé. Enquanto nós cantamos, nós possamos meditar na letra desse hino. Enquanto as minhas ajudantes vêm à frente para ajudar a cantar, que você medite na letra desse hino. Coloque-se nas mãos de Jesus e tenha Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal.